Pessoal, no vídeo de hoje eu fiz algo diferente, vocês não vão me ver muito, tá? Eu vou compartilhar algumas imagens, quero compartilhar algumas tecnologias com vocês, de onde a inteligência artificial já vem sendo utilizada no nosso dia a dia. Então a gente já tem o uso da inteligência artificial praticamente em vários campos, em várias ações. Por exemplo, quando a gente vê o nosso link de notícias no Facebook, no Instagram, tudo isso já tem inteligência artificial inserido. Quando a gente preenche o currículo, né, nos sites mais modernos, esses sites de currículos, sites de carreira já tem inteligência artificial fazendo uma filtragem dos nossos currículos. Quando a gente está interagindo com um banco, está pedindo crédito, está tendo uma análise de crédito num banco. Então são várias áreas onde a inteligência artificial já acontece hoje. Eu quero compartilhar com vocês algumas áreas que eu acho que são muito legais, muito interessantes. Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo onde vocês não vão me assistir muito, eu vou colocar na tela aqui e vou compartilhar com vocês coisas muito legais que estão acontecendo. A nossa ANI, que a gente viu no vídeo de ontem, que é a inteligência artificial restrita, ela já está em uso há muitos anos em muitas empresas. Ela vem sendo aprimorada, cada vez mais a gente nota várias empresas mesclando várias ANIs para ter melhores resultados. Mas também existe um desafio muito grande dentro das empresas de implementar novas formas de inteligência artificial, até como, por exemplo, a gente viu a AGI, que está chegando por aí e deve mudar muito a forma que a gente trabalha. Existe um estudo muito bacana, um artigo aqui do professor Davenport, que foi publicado na Harvard Business Review no comecinho de 2018, onde ele foi fazer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada do que funciona, e do que ainda não funciona e do que as pessoas esperavam naquele momento quando a gente falava de inteligência artificial. Então ele comprovou que muitas empresas já estão fazendo automação de processos. Então existe um campo dentro da inteligência artificial, da aplicação da inteligência artificial, que é o RPA, que é o Robot Process Automation, que é você utilizar robôs para automatizar processos. Então isso já vem sendo utilizado com muito sucesso em áreas como RH, em áreas como contas a pagar, em áreas como compras, dentro aí das plantas produtivas. E a automação de processo, ela acaba utilizando robôs, que muitas vezes são softwares, não necessariamente são robôs físicos, para fazer atividades que são atividades muitas vezes rotineiras. Contas a pagar, por exemplo, eu vou fazer um ingresso de fatura aqui, de código de boleto, um RH que precisa tirar alguma dúvida mais simples de um funcionário. Então a gente nota algumas atividades já sendo substituídas em RPA com muito sucesso. A gente nota também que cada vez mais as empresas começam a utilizar as sugestões, a análise preditiva, a análise cognitiva. Então é o quê? Puxa, vamos trabalhar essa montoeira de dados que a gente tem e vamos fazer com que a tecnologia, com que a inteligência artificial traga para a gente bons resultados, traga para a gente boas sugestões de caminhos que a gente possa seguir. E cada vez mais notamos o engajamento, que é um pouquinho do nosso campo ali, que é o campo da conversação, é o campo de você estar realmente interagindo de uma forma não tão mecânica, de uma forma cada vez mais humana com os seus clientes, com os seus funcionários, com as pessoas que fazem parte aí da sua empresa. Mas a inteligência artificial vai muito além do universo corporativo. Então não sei se vocês já viram como funciona um carro autônomo, olha que legal. Carro autônomo realmente, aquilo que eu comentei ontem também no vídeo de ontem, ele está lendo, ele está enxergando, identificando que ele tem um poste, que ele tem uma faixa, que ele tem outro carro vindo, e a partir da identificação das imagens, dos cálculos matemáticos, dos cálculos físicos, dos cálculos de distância, ele dirige sozinho. Não sei uma curiosidade sobre isso, vocês sabiam que existem fábricas de dados na China, onde as pessoas fazem catalogação de imagem? Então, por exemplo, tem lugares na China onde tem uma pessoa vendo uma foto de um poste e falando, isso é um poste, e colocando isso dentro de um sistema gigante de base de dados para ser utilizado, por exemplo, por indústrias que querem desenvolver carros autônomos. Na China também tem outra coisa muito interessante. Os últimos estudos demonstram que eles conseguem, nas cidades que já possuem
o sistema de vigilância por câmera, capturar, por exemplo, um infrator, né, um ladrão, alguém cometeu um ilícito em apenas 10 minutos, em até 10 minutos, né? Já houve casos que conseguiram fazer isso muito mais rápido. E uma das coisas que eu tenho gostado muito aqui na minha viagem, que eu estou utilizando exatamente nesse momento aqui em Israel, é o Google Lens. Google Lens, ele é uma funcionalidade do Google que funciona dentro da câmera dos celulares com Android, e você aponta, por exemplo, para uma placa em hebreu e ele traduz aquela placa para você, e em cima do hebreu ele coloca o idioma que você escolhe. E já me ajudou aqui umas 2, 3 vezes já, quando eu fiquei na dúvida o que era o produto, qual era o preço. Então, isso são exemplos, né, práticos, reais, de coisas que estão acontecendo hoje, né? A gente vê outra área, que é uma das áreas que eu mais gosto, né, de notar, é a área, por exemplo, da robotização. A gente tem aqui, né, um vídeo do pessoal da Boston Dynamics que tem, né, investido em robôs que tenham facilidade, principalmente de locomoção, né? Então, quando a gente fala em robô, a gente sempre tinha uma visão de hardwares muito rígidos, e é uma das grandes dificuldades de você adotar robô muitas vezes em linhas produtivas que requerem sensibilidade manual, e isso está começando a ser cada vez mais ficando para trás, né, com a evolução da robotização. E a Boston Dynamics, que era uma empresa do Google e foi vendida recentemente, vem fazendo um trabalho excepcional dentro desse contexto. Temos a Amazon. Recentemente a gente compartilhou aqui no nosso mailing semanal um armazém da JD.com na China, 100% automatizado, 100% robotizado, com robô indo buscar o produto, separando, inclusive encaixotando o produto. Mas ele também acaba sendo muitas vezes utilizado para coisas mais simples, como, por exemplo, separação de frutas. Então a gente nota muitas vezes que não precisa ser extremamente avançado. Existem sistemas, e sistemas muitas vezes caseiros, sendo utilizados na agricultura familiar, onde você tem uma câmera que identifica o padrão da fruta que está ali numa esteira ou que está na tua frente, e já te diz se aquela fruta é uma fruta que está num bom tamanho para ser comercializada ou não. Isso, por exemplo, vem sendo utilizado na África com sucesso já há algum tempo. A gente vê outro campo que é muito interessante, que é o campo da automação, né, dos hardwares, né, da IoT, né, que eles chamam, né, que é a internet das coisas. Então, hoje, eu, por exemplo, uso um smartwatch já há algum tempo, onde ela acompanha aí minha qualidade de sono, onde acompanha os batimentos cardíacos, quantos passos eu dei, e isso vai para uma base de dados, para um software. A gente tem geladeiras inteligentes, a gente tem cada vez mais dispositivos físicos se conectando e falando entre si, e com o potencial de muitas vezes, voltando lá para o nosso primeiro slide, numa indústria, por exemplo, avisar que uma máquina está com um defeito. Na aviação, isso é muito forte também. Hoje, um moderno avião, ele tem diversos dispositivos, né, que funcionam de forma integrada e ajudam muito na segurança do voo. E por último, uma das áreas que eu gosto muito é a área do entretenimento, né? Então, Netflix hoje acho que é um grande exemplo, né? Netflix hoje já faz uma sugestão para a gente. Cada feed de sugestão de filmes que a gente tem no Netflix é diferente para qualquer pessoa do mundo. Isso vai com base nos seus gostos, nas suas preferências, no tempo que você passa assistindo um determinado seriado, um determinado filme. Uber, a gente que está dentro desse ecossistema, a gente consegue entender melhor o quão difícil é, por exemplo, você ter carros na rua, numa geolocalização, em movimento, e pessoas num celular buscando esse carro. Então isso requer um poder, né, de computacional muito grande, isso requer cálculos matemáticos muito ágeis, e isso requer principalmente poder de processamento que só as grandes empresas de tecnologia hoje ainda conseguem ter. O Waze, acho que é outro exemplo muito bacana, Google Maps, que nos falam em tempo real
como está a qualidade do trânsito, quais são os caminhos e as rotas alternativas. E uma das coisas que a gente adora muito e uma das grandes motivações para a gente criar o Jordan, que é cada vez mais essa interface de voz que você pode ter com os dispositivos, como por exemplo, a gente já tem o Jordan rodando no Google Home, em breve ele vai estar no Alexa da Amazon. O Alexa hoje, só para vocês terem ideia, tem 120 milhões de unidades vendidas no mundo. 120 milhões de casas têm um Alexa dentro das casas, né? E isso vai ali para o Siri, para o Google Assistant. Então, a gente acredita muito nesse futuro de interação, nesse futuro de conversação, nesse futuro de voz. Então, pessoal, vocês viram que bacana? Vocês viram como a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia e já está realmente, né, tomando conta de campos que muitas vezes a gente nem imagina que tem inteligência artificial? E isso é apenas o começo, gente. É apenas o começo de uma grande revolução que está acontecendo, é apenas o começo de algo que vai realmente fazer, né, uma grande mudança nos próximos anos na forma que a gente trabalha, na forma que a gente se relaciona, na forma que a gente usa a tecnologia. No próximo vídeo eu vou contar para vocês o que está em risco no nosso dia a dia com a implementação dessas tecnologias. Será que realmente a gente vai perder emprego para os robôs? Será que a tecnologia vai suplantar, né, a nossa forma de trabalhar e a gente vai enfrentar um desemprego em massa? Esse é o tópico do nosso próximo vídeo dessa semana da inteligência artificial.